iniciar o nosso estudo Louvor e Adoração. Vamos começar então com o significado da palavra louvor. Elogiar, exaltar, enaltecer, aplaudir, aprovar. O significado da palavra adorar. No dicionário hebraico é ajoelhar-se. No nosso dicionário, prestar culto a, amar muito, venerar. É muito difícil você ver hoje pessoas que louvam ao Senhor conduzir uma igreja a exaltá-lo, a entregar toda a adoração a Deus, a Cristo. Você pode reparar que nas igrejas hoje existe mais demonstrações de talentos musicais. Demonstram suas habilidades nos instrumentos, nas vozes, um show realmente business, um comércio gospel musical, letras que realmente não exaltam diretamente a Deus. Então, muita coisa mudou e nós vamos estudar isso. Os instrumentos musicais daquela época, na época judaica, na época hebraica, na época da Bíblia, e alguns instrumentos que eles ainda utilizam até hoje, eram diversos, como os nossos nos dias de hoje. Então tinha instrumentos de corda como o saltério, a alaúde, a harpa, eles tinham instrumentos de percussão, símbolos, tamborins, pandeiro, tambor, tinha também gaita de foles, trombetas, pífaro, buzina, citara. Então eles utilizavam diversos instrumentos para adorar a Deus, tudo para a glória de Deus. Nos dias de hoje, nós temos alguns instrumentos mais tecnológicos, um teclado, uma guitarra, um contrabaixo, todos os instrumentos de uma orquestra sinfônica, corais, tudo para a glória de Deus. Então, nós não podemos dizer que um saxofone não pode ser entoado numa igreja. Ele é um instrumento. Nós não podemos dizer que um pandeiro não pode ser tocado dentro da igreja. Ele é um instrumento musical. O que nós temos que entender é que qualquer instrumento musical tem que ser para a glória de Deus. Ritmos. Quando nós falamos de ritmos, estamos falando de algo bem peculiar. Estamos tratando de culturas, de momentos, de pessoas, de gostos. Estamos tratando de situações adequadas para cada ritmo. Por exemplo, existem louvores que são mais lentos, mais românticos. Existem louvores que são mais avivados, mais alegres, com danças. Existem povos que louvam ao Senhor com suas danças, com os seus jeitos mais expressivos. Porém, também existem povos, existem pessoas que preferem adorar ao Senhor, louvá-lo, de uma maneira mais romântica, mais cautelosa, menos expressiva. As duas formas louvam ao Senhor, desde que sejam realmente louvado a Deus. Mas isso não significa que todo ritmo é aceitável por Deus. Os ritmos terrenos são aceitáveis por nós que vivemos aqui. Mas olha só o que a palavra de Deus diz. Efésios capítulo 5, verso 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A palavra de Deus nos ensina que temos que louvar ao Senhor, entoar cânticos a Deus de uma forma espiritual, salmodiando com hinos e cânticos espirituais. Não proíbe louvores que sejam mais avivados, com palmas, com alegrias, mas também não diz que é aceitável todos os ritmos terrenos.
Veja bem, quando nós estamos louvando a Deus, tem que ser um louvor congregacional, ou seja, um louvor que caiba para todas as pessoas que estão ali. Então, você não vai colocar um ritmo na qual uma criança não consegue acompanhar ou que uma pessoa mais idosa não consegue acompanhar. Existem gostos e particularidades. Eu não posso colocar um ritmo mais agressivo para uma pessoa que não está acostumada. Então, dentro do templo de Deus, todos que estão lá têm que conseguir louvar ao Senhor de uma maneira unificada. Se de repente, na minha casa, eu gosto de ouvir um ritmo diferenciado, então, na minha casa tem essa liberdade. Mas dentro de uma igreja, nós temos que adorar ao Senhor de uma forma mais respeitável, espiritual, porque na verdade é para Ele todo o nosso louvor. Como também temos músicas mais aceleradas, mais avivadas e que são aceitáveis por Deus. Isso depende do seu conteúdo, isso depende do que está sendo informado. Amós, capítulo 5, verso 21 ao 23. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me dão nenhum prazer. E ainda que ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. É forte, é muito triste. Deus deixa bem claro que existem muitos, mas muitos louvores que estão sendo entoados, que ele abomina, que ele rejeita, que ele se aborrece, que ele despreza. Deus está rejeitando o rumor alto de vozes simultâneas, esse alarido, essa bagunça, esse barulho, essa algazarra que está sendo entoada nas igrejas. Aqui entre nós, você gostaria de ser vizinho de uma igreja evangélica? Tenho certeza que não. Eu não gostaria. Uma algazarra, um barulho insuportável, uma falta de respeito tremenda. As pessoas não têm nenhum equilíbrio, nenhuma noção de cidadania, de vizinhança, de respeito com quem está ao redor e nem com respeito a Deus. É isso que Deus está falando na palavra. O estrépito dos teus cânticos. Afasta de mim esse barulho, essa algazarra, essa bagunça. É isso que Deus está falando. Não é o decibéis mais alto da sua caixa de som que vai atender às vossas orações. Não é os seus gritos e seus alaridos, o seu CD mais alto, o seu microfone mais alto que vai chegar no trono de Deus. Isso não é incenso suave. Deus só recebe a glória oferecida da maneira que Ele decretou. Quem tem que ser louvado e adorado? Deus. Então Ele nos deixa a maneira correta de como tem que ser louvado. Como que Ele aceita o teu louvor, o teu cântico? Aleluia! Para louvar a Deus, nós temos que ter então em conteúdo os atributos de Deus. Louve os atributos de Deus, suas maravilhas, sua santidade, a sua grandeza, o seu poder, a sua justiça, a sua misericórdia. Louve os atributos de Deus. Quem tem que ser adorado, exaltado, enaltecido é Deus. Então, as letras das canções, o intuito da música tem que ser a Deus. Um louvor teocêntrico, um louvor cristocêntrico, louvar ao Espírito Santo, sua grandeza, a sua santidade, a sua trindade. É Ele que tem que ser enaltecido,
e louvado e adorado. No livro de Salmos 118, verso 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Livro de Salmos 98, verso 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, e sua destra e o seu braço santo me alcançaram a vitória. Salmo 69, verso 30 e 31. Louvarei o nome de Deus com cântico e agradecê-lo-ei com ação de graças. Isso será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Então, louvar a Deus da maneira correta é mais agradável do que qualquer sacrifício. Deus deixa bem claro, se você entoar cânticos espirituais ao Senhor, a Cristo, vale muito mais do que todos os sacrifícios que você faz. Louve a Cristo. Louve o sacrifício do Calvário. Louve a Jesus. Louve a sua morte. Louve a sua ressurreição, a sua ascensão. Aleluia, Deus é a expiação. Louve a graça, a misericórdia de Jesus. Louve o Espírito Santo. Louve a Deus. Ele que tem que ser entoado, manifestado em suas letras. Por que louvar a Deus? Qual o outro objetivo de entoar cânticos a Deus? Louvar a sua palavra. Salmo 119, 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos, no lugar das minhas peregrinações. Salmo 119, 172. A minha língua cantará a tua palavra. Louve a palavra de Deus, louve as Escrituras, louve, cante o que aconteceu, cante as profecias, cante toda a obra de Jesus, louve as Escrituras. Sabe por que nós temos que louvar as Escrituras? O maior objetivo de louvar o que está escrito na Bíblia é decorar. Você já prestou atenção que professores usam as técnicas para que os alunos guardem as fórmulas em forma de cântico? Na era do ilusionismo, os filósofos eles usavam as músicas para poder colocar na humanidade as novas ideias que eles estavam tendo. Então, o cântico ele serve para isso, para exaltar a Deus e seus atributos e para que a humanidade, o seu povo, venha a decorar os seus estatutos, a sua palavra, o seu decreto. Existe um porquê de cantar a Deus. Não é para alegrar o seu coração, para ter um som de fundo numa festa. Não é para isso. O objetivo não é esse. Você vai alegrar o seu coração, sim. Você vai avivar, você vai colocar na sua festa um louvor de fundo. Mas não é o objetivo central. O objetivo de entoar cânticos a Deus é que você venha decorar as Escrituras. E a música, ela tem um poder singular. A música, ela tem um poder que forma pensamentos e comportamentos. Veja bem, na década de 60, essa geração passou por um ritmo musical aonde se deu o nome de Woodstock, que formalizou o quê? O sexo livre, as drogas e o rock and roll. Teve que ser criado o anticoncepcional, foi então colocado na humanidade o sexo livre, mães solteiras começou a ser multiplicadas a partir daquele evento. Olha o que um ritmo de música, uma geração pode ser modificada. Nos anos 60 também, aqui no Brasil, nós tivemos a ditadura e foi colocado uma única música do Geraldo Sodré, caminhando e cantando e seguindo a canção. A sua mãe, sua avó vai se lembrar disso. Então veja bem,
Os jovens iam para as ruas cantando essa música, então influenciava a mente realmente, dava forças para aquela juventude. Olha o poder que uma música faz. Nessa geração em que nós estamos vivendo, a geração do funk, você sabe muito bem como está a nossa juventude. Um ritmo de música que faz a apologia ao crime, às drogas, à prostituição. Agora, se nós colocarmos a canção voltada para exaltar a Deus e para pregoar a sua palavra, ela vai ter força, ela tem um fundamento. Então, quando Deus fala que existem louvores que ele não aceita, é porque existe um motivo. Quando Deus fala que existem ritmos que não são propícios para serem entoados na sua igreja, no seu templo, é porque ele sabe o que ele está fazendo. Porque, querendo ou não, o ritmo ele te conduz. Então, se nós colocarmos no culto para adorar e se entregar a Deus, de corpo, alma e espírito, louvores que venha decretar, falar da sua palavra, que venha exaltar a sua existência, a sua misericórdia. De repente eu coloco um ritmo que vai me fazer sacudir os quadris. O foco já vira outra situação. Já não vira uma situação celestial, mas sim agradável à minha alma, ao meu corpo. Então, louvores que vai me fazer pular da cambalhota, isso tudo muda o foco. Então, esses determinados ritmos não são adequados e aceitáveis para dentro da igreja. Por quê? Quando você vai na casa de uma pessoa, você não pode escolher o que você vai assistir, o que você vai escutar. Você tem que respeitar o anfitrião. E no caso é Deus. Se ele aceita de uma determinada forma para ser adorado em forma de canção, é assim que nós vamos ter que fazer. Então, Deus, ele deseja o quê? Louvores que falam da sua existência, dos seus atributos, de suas qualificações, né? Que exalte a Deus, Pai, a Jesus, ao Espírito Santo, que fale da sua palavra, justamente para nos beneficiar, porque se a gente começa a cantar sobre as suas escrituras, nós que vamos ser beneficiados, porque nós vamos estar gravando na memória a sua história e as suas profecias. Mas na sua casa, você escuta o que você quiser. Você pode colocar lá sua música gospel de samba, de rap, de rock, enfim, dentro do seu carro. Você vai fazer uma festa de aniversário, você pode colocar também, né? Porque você é de Deus, você pode colocar essas músicas, deve colocar essas músicas. Agora, na igreja, não. Na igreja é um lugar santo, é um lugar que tem que ser respeitado e tem que entoar somente para aquele que realmente tem que ser adorado. Eu não posso colocar uma música que eu gosto, porque vai fazer o meu prazer, porque vai saciar os meus gostos, né? Então, eu tenho que saciar aquele que vai ser exaltado, que é Deus e não a mim. Como existem também músicas gospel que são abomináveis aos olhos do Senhor. Músicas que falam de um Deus vingativo, músicas gospel que levam a você a desejar a vingança, né? Como, por exemplo, você pode reparar agora mesmo a letra da música Sabor de Mel. Ela é extremamente vingativa. Ela é extremamente, o meu inimigo vai ver, né? E Deus vai fazer contra o meu inimigo. Então, ela programa um Deus vingativo, né? Então, não é dessa forma que é pregado o Evangelho. Como também louvores que exaltam as dificuldades humanas. Ai, Deus me perdoa porque eu sou humano, né? Porque eu sou fraco, porque eu sou miserável, eu erro porque eu sou só um ser humano, né? Então, que vai me justificar. Louvores que ficam me justificando. É bonito esses louvores? São bonitos, mas para ouvir no meu fone, na minha casa, no meu carro. Agora,
para que eu vou entoar louvores a Deus. Vamos louvar ao Senhor. E aí eu começo a cantar músicas que o seu conteúdo fala que eu sou um pobre, coitado, miserável e que eu erro toda hora porque eu sou um ser humano. Eu estou me justificando. E a intenção do culto não é essa. O culto não é para mim. O culto não é para que eu me justifique. O culto é para simplesmente que eu adore a Deus e que eu sim me remida a Deus, que eu reconheça os meus erros, que eu me arrependa dos meus erros verdadeiramente, não que eu fique me justificando. Aí que está o erro das escolhas dos louvores. Entende, igreja? Então, músicas que são para mim, por mim, para mim, olha para mim, eu erro toda hora. Não, não. Na casa de Deus, não. Na casa de Deus, não. Amém? Você pode verificar que na Bíblia, os louvores que eram entoados eram os salmos. O livro de Salmos nada mais é do que louvores. Então, o que eles louvavam? A história de Deus, né? A necessidade do homem para com Deus, do arrependimento, a necessidade de adorar a Deus pela sua magnitude, né? E não ficar se justificando ou louvores que vai me fazer chacoalhar o quadril, vai me fazer sambar dentro da igreja, vai me fazer trenzinho, né? Virar, fazer roda. Isso tudo é para o ser humano, para Deus não. Tá? Bom, os louvores da igreja primitiva, eles não tinham um ministério de louvor, isso não existia, ministério de louvor, ministro de louvor. Então, quem é que escrevia as letras? Quem é que compunha as canções? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, os teólogos daquela época. Então, se um dia você desejar escrever algum louvor de adoração realmente para Deus, você não pode se colocar na letra expressões do que você passa, do que você está vivendo, do que você está sofrendo, sem um conteúdo bíblico, sem mencionar as Escrituras. Então, louvores a Deus tem que ser mencionado as Escrituras. Escreve as Escrituras, fale de Cristo, fale de Jesus, fale do Espírito Santo, fale de Deus. Aí sim é um louvor a Deus. Amém? Agora nós vamos para algumas regras, algumas técnicas, algumas dicas para você que é líder de um grupo de louvor, você que está conduzindo pessoas para entoar louvores a Deus e para você que faz parte também desse grupo e que deseja ingressar nesse ministério, amém? Então, tem algumas regras, algumas coisas que não pode faltar. Existem regras mesmo que não tem como anular. E nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo nas igrejas, hoje, as regras não estão sendo cumpridas. Nem técnicas e nem mesmo dicas. Os grupos de louvores hoje faz de qualquer jeito, faz do jeito que acha melhor, faz do jeito que alguém gosta, enfim, menos que Deus. Deus não se agrada, Deus não está nisso. Então, existem algumas regras para a gente poder alcançar o objetivo maior, que é adorar perfeitamente a Deus. Primeira regra, espiritualidade. Tem que ter espiritualidade. Não, tem que ter uma intimidade com Deus, né? Tem que ter uma obediência aos seus líderes, ao seu líder do grupo, aos pastores, à igreja em si, né? Então tem que ter intimidade com Deus e obediência aos seus líderes e à própria igreja. Hebreus, capítulo 13, do verso 15 ao 17. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles,
porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso vos seria útil. Aleluia, Deus. Então, se você não tiver uma intimidade com Deus, você não vai conseguir escolher, verificar quais são os louvores. Você não vai conseguir o que o Espírito Santo deseja ser louvado naquele momento. Porque por muitas vezes, igreja, preste bem atenção, nós escolhemos louvores, nós ensaiamos 5 louvores. Mas de repente, na hora do culto, o Espírito Santo, ele muda alguns louvores, sim. Ele muda, porque nós temos um coração humano, uma visão humana. Por mais íntimo que nós estejamos com Deus, na hora as coisas podem mudar, sim, tá? Então tem que estar com essa fiação com Deus. Como? Orando. Orando sem cessar. Se consagrando, jejuando, estudando a palavra, participando da palavra. Né? Coloca o teu grupo para orar. Coloca o grupo de louvor para ser doutrinado numa palavra. Porque não é só chegar no dia do ensaio e cantar. Isso não edifica ninguém. Não edifica. Então você tem que colocar o seu grupo para interagir espiritualmente. É o principal. Não adianta você ser um músico maravilhoso, não adianta você ter uma voz maravilhosa, não adianta você entender de música. Se você não tiver o espiritual, você vai estar fazendo só apresentações. Disponibilidade. Outra regra, disponibilidade. Você tem que ser disponível. Você tem que estar disponível para esse tipo de trabalho. Você não pode ficar escolhendo o grupo. Ah, não, meu grupo canta só de domingo, eu vou cantar de domingo. Na semana eu não vou ajudar. Não vou ajudar a tocar na semana, porque o meu dia é de domingo, domingo a igreja está mais cheia, né? O culto das irmãzinhas na quarta é vazio, eu não vou lá. Você é um músico na casa de Deus. Você tem que ajudar. Ah, eu não vou ajudar no aniversário dos irmãos, das crianças, porque eu sou músico que toca em dia de Santa Ceia. Não, meu filho. Você é um músico da igreja, você tem que estar disponível. E aí não tem interesse de ir nos estudos, não tem interesse de ouvir a palavra, não tem interesse de ir nas reuniões, nas consagrações, só tem interesse de ir nos ensaios. Então você não está apto para tocar numa igreja. Pontualidade é outra regra. Pontualidade. Você tem que chegar antes do culto começar. Se o culto começa, vamos supor, às 18 horas, pelo menos 30 minutos você tem que estar lá. 15 minutos antes. Claro que existem dias que vai ter improviso, mas os improvisos não acontecem todos os dias. Então você tem que chegar antes, você tem que checar os instrumentos. Você tem que limpar os instrumentos, porque é um pó nos instrumentos que eu vou te contar. Tem que checar os instrumentos, verificar todos os aparelhos, verificar imprevistos, né? Orar a Deus para saber se aquele conteúdo realmente é o que Ele deseja, né? Já deixar louvores extras preparados, né? Vai louvar quanto? 3. Deixa mais um de reserva. Né? Se louvar 2, não tem problema algum. Se louvar só um, também não tem problema nenhum. Porque quem conduz o culto não é o líder do grupo, e nem o guitarrista, nem o baterista. Quem conduz o culto, o louvor, é o Espírito Santo. Né? Outra regra, logística. A logística de onde vocês vão ficar posicionados. Isso não pode ficar mudando. Né? Por exemplo, se o teclado é encostado ali na parede perto da tomada, por que eu quero colocar o teclado no meio do lugar? Se eu vou precisar de uma extensão para levar, se eu vou precisar de mudar pedestal, né? Por que a bateria fica lá no outro canto e eu quero colocar agora a bateria no outro? Sabe, muda muita logística. Então não fique mudando as coisas de última hora. Se tiver que haver alguma mudança do local dos instrumentos, que seja feito num dia que não tenha culto, né? Para poder
verificar se ficou bom, para poder ver se as pessoas estão bem acomodadas, né? Louvar de costas, isso não existe. Se você louva de costas, então você não está pronto para louvar o Senhor. Não existe louvar de costas e nem de lado. Você tem que louvar de frente, tá? Você tá ali, você vai apresentar um louvor para a igreja ser conduzida, ser envolvida. Você não pode falar com a igreja de costas e nem de lado, tá bom? Agora vamos para técnicas. Existem técnicas. Então, primeira técnica, a qualificação musical. Você tem que ter uma qualificação musical, no mínimo. Ou seja, você tem que estar apto para o ofício da música. Tem que ter um entrosamento musical. Se você não sabe cantar, infelizmente você não vai poder fazer parte desse grupo. Se você não tem uma voz suave, uma voz agradável, você não vai poder fazer parte desse grupo. Porque o louvor é o ministério que mais atrai as pessoas. Todo mundo quer cantar. Todo mundo quer ir para o grupo de louvor. Engraçado que você percebe que as pessoas não querem ir para o grupo secundários, grupo das irmãs, grupo de jovens, não quer. As pessoas querem o grupo de louvor, porque é o principal, porque é o que está lá em cima. Não, igreja. Cantar é cantar. Conduzir louvores é conduzir louvores. É muito diferente disso. Deus, Ele aceita a adoração de todos nós. Mas vejamos, se você tem uma voz que no qual as pessoas vão ficar prestando atenção mais na sua voz, né, rindo, fazendo chacotas, fazendo piadas, é melhor você verificar qual é o seu dom, qual é o talento que Deus colocou para você. Né? Aí tem aquele negócio, Deus capacita. Então eu vou pular uma voz de taquara rachada porque Deus vai capacitar. Sim, Deus capacita, mas você tem que procurar a se aperfeiçoar. Então você tem que ir para uma aula de canto, você tem que procurar estudar. Não adianta você me colocar com um saxofone na minha mão e eu começar a soprar. Eu vou acabar com o culto. Eu vou parar todo mundo de adorar a Deus porque a atenção vai ser voltada para mim, porque eu não sei fazer. E aí todo mundo vai olhar para mim porque eu não sei fazer. Então a atenção não tem que ser para mim, tem que ser uma coisa mesmo de qualidade para Deus. Então, por favor, se você vê que você não está apto, se você não é do canto, se você não é de tocar instrumento, vai estudar, depois você entra para o grupo. Vai ter informações, não faça de qualquer jeito. Porque pode ter 5 pessoas com a voz afinada. Se chegar um para cantar que não conhece louvor, não conhece música, não sabe cantar, não sabe tocar, essa pessoa vai acabar com o grupo. Acaba porque é um entrosamento. E se tem um fora, não dá, não vira. Tá? E às vezes a liderança escolhe as pessoas por compaixão, porque é filho de não sei quem, por algum motivo, menos o chamado. Então, você, líder de louvor, por favor, colocar as pessoas para trabalhar na obra, o único interesse é o chamado. Eu não posso colocar uma colega minha só porque ela é minha colega. Eu não posso colocar um outro ali que acabou de chegar, entendeu? Existe uma qualificação e tem que ter a qualificação musical. Postura é uma técnica. Então você tem que ter uma postura, você está em evidência. Todos vão olhar para você. Então você tem que analisar suas roupas, né? Tem que estar adequada para a ocasião, né? A maneira que você senta, você não vai sentar de qualquer jeito, largado, sentar com as costas, né? Senta numa postura, uma postura adequada, né? Verificar também como é que você fica em pé, porque eu já vi gente tocando, aí tira o sapato e fica lá com o pezão sem a sandália e ainda põe o pé apoiado na perna, fazendo aquele 4,
né? Em forma de 4 assim nas pernas. Isso é horrível. É horrível. Você não está na sua casa, você está apresentando louvores a Deus. Então, se a sandália está doendo, minha amiga, não vai mais com essa sandália. Coloca um band-aid, né? Se você tem mania de ficar em pé, aí tira ali a sandalinha para poder ficar coçando os seus dedos no carpete, para com isso. Coça seus dedos na sua casa. Você está se apresentando. Tudo que você faz é visível. Chiclete, né? Fica arrumando cabelo toda hora. Para com isso, igreja. Para com isso. Eu já vi gente até se maquiando antes de louvar, em cima do altar. Então para com isso, igreja. Entendeu? Expressões corporais. Você está com sono? Vai lavar o rosto, toma um café, bebe uma água. Né? Não fica lá com aquela cara de morto em cima do púlpito. Você está triste, está arrasado, está destruído. Entrou para a igreja, você é servo, você tem que servir. Você não desejou estar dentro do grupo? Você não tem que ser servido, você vai servir. Você vai alimentar aquela igreja de louvores para que a igreja adore a Deus. Então você está lá para servir, para adorar a Deus. Os seus problemas é para depois. Naquele momento você tem que trabalhar para o Senhor. Não fique com cara de derrotado. Coloque um sorriso no seu rosto. Nesse momento você está entoando louvores a Deus. É uma coisa muito séria. Aí fica com aquelas caras assim. Ai, colocaram um louvor que eu não ensaiei. Esse louvor eu não conheço. Aí fica com cara sabe, de emburrado. Fica fazendo cara feia, entortando a boca. Para com isso. Feche seus olhos e vai adorar. Você não sabe a letra do louvor? Feche seus olhos e vai adorar. É um momento, então, que você ganhou para adorar a Deus. Né? Você se perdeu ali na letra, vai adorar a Deus. Feche seus olhos, adora. Não fica olhando para a igreja com cara de emburrado. Não fica olhando para a igreja com cara de sono. Não fica olhando para a igreja com cara de derrotado porque tua vida está tudo errado. É um momento que você tem que trabalhar para o Senhor. Você está entoando louvores para que a igreja o adore. Aleluia. Saiba de uma coisa. Adorador é totalmente diferente de cantor. Você não está no púlpito para demonstrar os seus talentos musicais. Você não está no púlpito para demonstrar que você faz toda a escala musical na sua voz. Você não está no púlpito para demonstrar que você maneja muito bem o instrumento que você está tocando. Tudo é para a glória de Deus. Cada nota que você der, cada solo que você fizer, cada canção que você entoar, tudo é para a glória de Deus. Então, que não haja mais competições. Eu canto melhor, eu quero um solo maior na minha guitarra, eu quero um espaço maior para demonstrar o que eu sei fazer na bateria. Isso tudo é abominável, Deus não está nesse negócio. Aumento o meu microfone porque minha voz não está ouvindo, então você já está berrando no microfone. Porque presta atenção numa coisa, quem canta, canta, quem não canta, não canta. Quem não canta tem que ficar com a igreja, quem canta vai cantar em qualquer lugar. Você não precisa verificar se o seu microfone está mais alto que o outro. É um tal de trocar microfone, toca no microfone, toca no microfone. Se você está lá no grupo, você tem que aprender a fazer back vocal, você tem que aprender a fazer solo, você tem que enquadrar a sua voz para todos os tons da música. Porque o líder do louvor vai ter que ficar mudando o tom da canção toda hora, porque você não cansa, então passa um solo para o outro. Então tem que ter essas posturas, essas técnicas, esse entrosamento no grupo. Dicas. Você tem que ser uma pessoa normal. Você vai descer do altar, de onde você estiver, você vai cumprimentar as pessoas. Você vai adorar lá embaixo também quando alguém está lá entoando louvores. Eu não vou fechar meus olhos não vou levantar minha mão para cima não, porque eu não gosto dessa menina cantando, porque esse grupo aí não vou com a minha cara.
Então eu não vou mostrar que eu estou adorando, não, porque eu não quero apoiar. Apoiar o grupo? Você está adorando a Deus, você não está adorando ao grupo. Você tem que saber que você é uma pessoa normal, você é um adorador, você é um servo. Aliás, você é um miserável que precisa da graça de Deus. Então não é porque o outro grupo está se apresentando no momento, está ajudando a igreja a adorar a Deus, que você também não vai adorar. Saiba de uma coisa, grupo de louvor, qualquer grupo de louvor, qualquer apresentação de louvor, não é para que você louve, é para que a igreja louve. A pessoa que está conduzindo aquela canção, a obrigação dessa pessoa é fazer a igreja adorar a Deus. O único objetivo de ter alguém para tocar ou cantar é fazer a igreja adorar a Deus. O músico ali, ele só serve para que a música não fique torta, não fique a igreja de um lado cantando o começo, o outro está cantando o meio, o outro não sabe que está batendo palma na hora errada. O músico, ele só serve para conduzir a canção de uma forma contínua e fazer a igreja adorar. Só. Deus não está interessado em receber o louvor do grupo, não está interessado em receber o louvor individual. Deus está interessado em receber o louvor da sua noiva. Não é aumentando o volume das suas caixas de som, ultrapassando os decibéis, entrando naquele barulho, naquela algazarra, que você vai mover o coração da igreja, que você vai conduzir a igreja em perfeita adoração. Não é isso. Respeite seus vizinhos, respeite o ouvido das pessoas que estão no lugar. Abaixe o volume das suas caixas e aumente a sua devoção a Deus. Aumente a sua santidade de vida. Aumente o seu caráter cristão. Não é aumentando o volume da caixa do som que você vai conseguir mover a igreja em adoração. Aumente o seu caráter cristão, a sua intimidade com Deus. E a última dica que eu coloco aqui é que quando você for fazer uma festa, um churrasco na sua casa, um passeio no clube, né, ou está viajando no seu carro, a dica que eu te dou é colocar louvores a Deus. Coloque as músicas gospel. As músicas que você não é adequado a ouvir na igreja, coloque no seu carro, nas suas festas. Músicas que você pode dançar, que você pode celebrar. Porque o povo de Deus é um povo festivo. Deus, ele é festivo, ele gosta de festas. E aí, nesse momento em que eu reparo que pessoas de Deus, obreiros da casa do Senhor, não colocam louvores, músicas gospels em suas festas, em suas celebrações, em suas comemorações. Só lembram de cantar músicas direcionadas a Deus quando estão nas dores, quando querem algo, quando estão sofrendo. Aí louvam a Deus que chega até a chorar. Mas quando recebem suas vitórias, suas comemorações, seus almoços, em família, com amigos, no churrasco, aí colocam músicas paralelas, músicas que falam de qualquer outra coisa, menos de gratidão a Deus. Então presta atenção nisso. Será que a sua boca, será que a vitrola da sua casa só serve para colocar louvores quando você está precisando e na hora da celebração? E nos seus aniversários? E nas suas festas? Será que Deus não pode ser também participante desse momento? Pense bem nisso. Um beijo a todos e louve ao Senhor em qualquer momento. Amém?